Boa noite, eu sou Leonardo Miranda, sou conselheiro, psicólogo conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e coordeno o núcleo de comunicação desse conselho, faço parte também da comissão do núcleo de clínica e hoje estarei na mediação desse diálogo aqui, que será a respeito, que é o tema da nossa live de hoje, que é a psicologia no contexto prisional em tempos de Covid-19. O tema dessa edição, então, tem por objetivo divulgar a criação do Núcleo de Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública como um canal de diálogo com a categoria. E, além disso, visa também orientar sobre a nota sobre a atuação dos psicólogos e psicólogas no sistema prisional diante da pandemia, essa nota que foi emitida pelo CFP. Quem vai estar nesse nosso diálogo, eu vou apresentar cada uma dessas pessoas que estarão aqui, será a Márcia Badaró, que é mestre em Psicologia Social, colaboradora do CRPRJ, no eixo Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública, da Comissão de Psicologia de Direitos Humanos, psicóloga aposentada do CEAP, e integrante do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Também estará compondo o nosso debate a Ana Carla Silva, que é colaboradora do CRPRJ, no eixo Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública, da Comissão de Psicologia e Direitos Humanos, psicóloga do CEAP, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, e é psicóloga também da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Por fim, também estará a Graziela Sereno, que é colaboradora do CRPRJ, no eixo Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública, da Comissão de Psicologia e Direitos Humanos e membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Para iniciar, então, a live, eu vou convidar vocês que se apresentem, falem algo inicial, e peço que a Márcia inicie a fala, e se apresentando e expondo brevemente o que pretende conversar hoje com a categoria. Nós teremos em torno de 1 hora de diálogo, e convido também aos psicólogos e psicólogas que estão nos ouvindo, estão acompanhando essa live, que comentem, que façam comentários, que tragam-nos algumas questões que vocês queiram falar. Temos aqui algumas pessoas já nos dando boa noite, a Cláudia Canto, a Fernanda Santos, a psicóloga Márcia Navega, a Tatiane Freitas, a Regina Santos, a Michele Bittencourt. Então, a gente quer também que vocês que estão nos ouvindo participem. Mas, antes, peço que a Márcia faça aí a sua saudação inicial, Márcia. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente estar aqui, né, nesse novo modo de comunicação, né, via lives. Né. Eu estou integrando agora o Núcleo de Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública, que foi criado nessa gestão do Conselho, né. Já tivemos grupos de trabalho sobre psicologia e sistema prisional, mas dessa vez se criou um núcleo que se ampliou também, né, incluindo a segurança pública. E esse núcleo, ele tem uma coordenação colegiada, do qual eu, Ana Carla e Vilma Diuana, que é uma psicóloga aposentada também da Secretaria de Administração Penitenciária, e fazemos essa coordenação colegiada, e conosco também temos a Graziela, né, Sereno, que é membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Temos a Ana Mesa, que é uma psicóloga da Polícia Militar, é uma psicóloga capitã. Temos a Eliane Lima, que é uma psicóloga do Corpo de Bombeiros, né? E, infelizmente, a gente não tem ninguém da Polícia Civil, porque a Polícia Civil não tem ainda um quadro de psicólogos, né, aqui no Rio de Janeiro, né? E temos a estudante conosco, a Isabela, que é uma estudante de psicologia que se interessa por essa temática, né? Então, esse é um núcleo que se construiu, que se formou agora nessa gestão,
e a gente está num processo de construção desse núcleo também, né? Nós estávamos com um projeto de uma realização de um seminário nacional de psicologia na execução penal para ser feito esse ano, que foi uma decisão do Conselho Federal e dos regionais, mas, infelizmente, em razão da pandemia, ele deverá ser feito no ano que vem, e por esse motivo e por um outro modo também da gente poder construir junto esse seminário, é que a gente quer uma participação efetiva, um diálogo, abrir esse diálogo com os colegas desses dois campos de atuação. Né? Hoje, a gente, nessa live, né, a gente dividiu duas lives, vamos dizer assim, porque uma não desse conta pelo tempo, né, de abordar tantas as questões, hoje sobre o sistema prisional, e na semana que vem, segunda-feira, vai ser a live da psicologia e segurança pública, né, no outro campo, onde a Ana Mesa, da Polícia Militar, e a Eliane Lima, do Corpo de Bombeiro, estarão participando conosco, com mais uma colega também da área de segurança pública, que estará mediando, a Juliana, né? Então, o que eu queria dizer nesse início é exatamente a nossa ideia de pensar nessa aproximação com a categoria, né? Diante dessa impossibilidade do Seminário Nacional, a gente queria pensar em construir rodas de conversa, algum modo que a gente pudesse estar próximo, né, dos colegas do sistema prisional. A gente tem muitos colegas ainda que estão na ativa, né, com os quais eu também já trabalhei, alguns deles, né, e eu acho que o objetivo desse núcleo principalmente é esse, né. Para a gente começar, assim, eu queria falar sobre essa questão que o Leonardo trouxe, da nota sobre a atuação de psicólogos e psicólogas no sistema prisional em relação à pandemia, né, do novo coronavírus, que eu acho que esse é o tema, inclusive, da nossa live, né. Quando eu estive vendo no site do CFP, eu vi alguns comentários dessa ordem, né. É uma nota que não tem a ver com a minha realidade, está muito distante, essa é uma realidade. Enfim, e aí eu queria lembrar, assim, que quando o Conselho Federal produz um documento, uma nota para a categoria, é importante que a gente perceba que ele tem, como um órgão federal, que atender uma diversidade de práticas e de questões que são trazidas por outros estados também, né? Então, essa diversidade, embora a gente tenha no sistema prisional coisas muito incomuns, porque quem trabalha nessa área sabe dos problemas estruturais do sistema prisional, mas mesmo assim a gente tem as especificidades, as características particulares de cada estado, do modo como o órgão se insere dentro, né, da estrutura administrativa do Estado, e mais ainda na micropolítica do trabalho ainda tem a situação local, a depender dos gestores locais das unidades em que trabalham. E a gente pode ver essa diversidade, né? A gente pôde ver isso na pesquisa que a gente fez em 2018, foi publicada no final do ano passado, né, sobre a atuação da psicóloga, do psicólogo, no campo da execução penal. Foi uma pesquisa que se ampliou um pouco, né, para outros espaços que se abriram, né, desde a última pesquisa da publicação das referências técnicas, que foi essa aqui, né, que foi publicada em 2012, e ela está sendo atualizada agora, tem uma comissão, né, ad hoc, uma comissão de especialistas, trabalhando na atualização dessa pesquisa, que seria para a atualização dessas referências, que seria, inclusive, lançada no Seminário Nacional, mas a gente espera que a gente ainda possa lançá-la esse ano, né, mesmo que seja de uma forma, não sei, online, não sei como que a gente vai fazer ainda. Então, essas diferenças é que fazem com que, por exemplo, um documento do Conselho Federal tente abranger, né, essas diversidades de práticas, né? A gente agora, nesse contexto da pandemia, aqui voltando para a questão do Rio de Janeiro,
nós temos uma grande preocupação, né, com a atuação da psicologia no campo da saúde, né, que é a questão que nos traz, porque, infelizmente, o município do Rio de Janeiro não tem implantado efetivamente a Política Nacional de Saúde no sistema penitenciário, né? Então, essa política prevê a formação das equipes de atenção básica em saúde dentro de cada unidade prisional, e cada município deve aderir a essa política. E essa política aqui no município do Rio de Janeiro contou com adesão muito recentemente, eu acho que no final do ano passado, início desse ano, né, que a prefeitura aderiu a essa política, mas não houve tempo de formar ainda essas equipes de atenção básica. E se talvez tivéssemos já, porque a política é de 2014, né, se já tivéssemos essas equipes implantadas, talvez toda a assistência à saúde nesse tempo de pandemia, a gente poderia ter um trabalho muito mais efetivo, né, de atenção, de busca, enfim, de prevenção, de todas essas ações, né, que já foram tão bem colocadas em diferentes notas técnicas que nós já recebemos, e inclusive o mecanismo, e Graziela pode falar disso, notas técnicas, inclusive da Fiocruz, tentando ajudar a CEAP, né, de como ela poderia se estruturar, de que forma, né, para poder atender a essa situação hoje, né, tão trágica que a gente vive no sistema prisional. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, nós temos, se não me engano, 2 ou 3 no máximo, mas eu me lembro de uma bem assim, que tem a sua equipe de atenção básica funcionando, que é uma unidade recente da CEAP, que fica em Resende, e lá uma das preocupações que a gente tem é em que condições os profissionais estão trabalhando, né? Então, as outras resoluções e essa resolução, essa nota do Conselho Federal, ela chama atenção para a importância dos gestores e dos órgãos governamentais, né, de oferecer aos profissionais da saúde as EPIs, né, os EPIs, são os equipamentos, né, de proteção individual. Então, isso é fundamental para que a gente possa exercer qualquer tipo de trabalho, né, dentro, por exemplo, de um hospital, como está a Ana Carla ainda trabalhando. Nós temos conhecimento, por exemplo, que em outros estados, o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, os colegas estão lá tem mais unidades com equipes de atenção básica funcionando, não está ainda em todas as unidades, mas os municípios estão oferecendo esses equipamentos, né, para os profissionais trabalharem. Então, e tem também essa possibilidade de um trabalho remoto, né? Essa nota fala disso. E aqui no Rio, por exemplo, a gente tem como exemplo os ambulatórios de atendimento a funcionários, né? Possivelmente os colegas estão trabalhando assim como o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, seja em regime de plantão ou de um outro sistema, mas a importância de ter os equipamentos de proteção, né, isso é fundamental. E eu acho que o Conselho pode estar junto com os colegas no sentido de tentar garantir, né, que essas pessoas, ao trabalharem, né, de forma de plantão, ou, enfim, de uma forma que seja próxima, né, que garanta essa segurança da saúde do trabalhador, né? Isso é fundamental. E aí eu acho que o que é mais importante dizer é que a gente não tem uma fórmula, um modo de funcionar que seja igual para todo mundo no momento desse inusitado, né, que nos pegou absolutamente, né, nessa tragédia humana, né, a gente não tem. Então, o que eu gostaria, assim, de chamar a atenção é de que cada grupo, no seu espaço de trabalho, construa essas práticas coletivamente, né, que as pessoas se unam, é um momento de reunir, é um momento de discutir junto, não dá para tomar ações sem estar com a categoria, os colegas ali, discutindo a sua prática, como é que é possível, o que é viável, né, em que condições,
porque nós estamos falando disso agora, tentando achar um caminho para trabalhar, enquanto estamos ainda nessa possibilidade de trabalho remoto. Mas daqui a pouco isso vai terminar, não sei como é que vai ser daqui para diante, mas essa volta ao trabalho é uma outra questão que nos preocupa. E que condições a gente vai estar voltando? Porque o coronavírus vai continuar, ele está aí, ele está circulando até a gente ter uma vacina, o que vai demorar bastante. Então, vamos continuar suscetíveis à contaminação do vírus se não obedecermos às regras de segurança que já estão estabelecidas em todos os órgãos da OMS, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, vários órgãos, né? Eles emitem essas recomendações. Então, é importante que cada um, no seu espaço de trabalho, discuta esse retorno também ao campo de trabalho, né? Para que a gente vai ter salas ventiladas, né? A gente vai ter salas bem arejada, a gente sabe das condições de trabalho no sistema prisional, não é nada fácil, então a gente precisa repensar em que condições a gente volta também, né? Então isso é conversando com as equipes, e a gente se coloca, né, ao lado de vocês, junto com vocês, para pensarmos, né, de que modo o Conselho pode colaborar, pode ajudar, pode fortalecer o trabalho de vocês, né? Tem um outro documento importante que saiu, que é um ofício circular que o Conselho Federal emitiu para os conselhos regionais, acerca das recomendações sobre comunicação de óbitos por psicólogos, né? Então, eles recomendam que essa não deve ser uma prática nossa, e faz toda uma discussão amparada no nosso código de ética. Então, eu chamo a atenção das colegas, né, que estão nos hospitais, enfim, ou em qualquer outro tipo de trabalho, está disponibilizado no site do Conselho, para que todos tomem ciência, né, de quais são as recomendações, de modo a nos proteger, né, também, porque uma comunicação de óbito não é uma coisa simples, né? Quem comunica vai ter que dizer de que forma aconteceu o óbito, e isso não vai caber a nós, né? Isso é uma equipe médica, são os médicos, ou no máximo a equipe de enfermagem, enfim, mas não da psicologia. Então, eu acho que é importante que cada um tome ciência disso para poder estar segura no seu trabalho, nas suas práticas e tudo mais. Então, para concluir, eu quero só dizer para vocês que o nosso canal de diálogo, assim, de aproximação, a gente vai fazer através do e-mail da Comissão de Orientação, né, da Comissão de Orientação e Fiscalização, da COF, que está colocada aí na tela, e a Comissão de Orientação vai nos enviar as demandas que vocês quiserem nos trazer, e para que a gente possa pensar junto com vocês esse cotidiano de trabalho, hoje, amanhã, depois, enfim, como a gente vai estar caminhando com tudo isso. Então, era mais ou menos isso que eu queria aqui falar de início, e depois a gente pode abrir aí para o debate com vocês. E eu passo agora a palavra para a Graziela. Só antes da Graziela, desculpa, Márcia, só antes da Graziela se apresentar, eu queria destacar a presença aqui que está nos ouvindo, da Vilma Diuna, que faz parte... Diuna, sim. Diuna, desculpa, que faz parte da coordenação junto com a Márcia, né, do núcleo. Também... Comigo comigo, é a coordenação colegiada, sou eu, Vilma e Ana Carla. Sim, sim. Também existem alguns comentários que já foram feitos aqui, né? A Tereza Cristina, por exemplo, ela também ela trabalha na Escola do Sistema Prisional. Também no chat, né? Estão comentando, a Rogéria Ferreira comenta que é muito importante essa discussão, né? E se tratando de uma população invisível, de fato, né?
No Brasil temos dados de 2019, 773.151 presos, né? Uma população que triplicou de 2000 a 2019, triplicou, e ainda mais agora com a vigência de uma política punitivista que, inclusive, afeta corações e mentes no Brasil, infelizmente. A Edith ressalta aqui que a Márcia Badaró dá boas noites e parabeniza o CRPRJ pela iniciativa do debate, né, nesses tempos de conjuntura. Enfim, várias pessoas também, a Eliane, né? Assim, já temos, Elizabeth, temos uma live já prevista para julho sobre autismo, enfim. Então, vou passar agora a fala para a Graziela, para ela se apresentar e boa noite, e fala com a gente, tá? Olá, boa noite. Primeiro, agradecer e parabenizar o CRP por essa iniciativa super importante, que eu acho que, como bem a Márcia colocou, do diálogo, né? Que eu acho que é no diálogo que a gente vai conseguir alcançar alguma forma de enfrentamento dessa situação, nesse momento, que eu acho que é novo para todo mundo, né? Pegou todos de surpresa. Bom, eu sou psicóloga, estou no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura desde 2015, que é um órgão criado pela Lei 5778 de 2010, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse órgão ele não funciona só no Rio, mas ele tem em outros estados do Brasil e nacional, e ele segue o protocolo facultativo de prevenção e combate à tortura da ONU, a qual o Brasil é signatário. E o trabalho primordial, né, do mecanismo, desses órgãos, é a da fiscalização e monitoramento dos espaços de privação de liberdade. Então, é o socioeducativo, clínicas psiquiátricas, e LPIs, né, e, claro, o sistema prisional, né, que é o foco hoje aqui da nossa live. Bom, desde o início da pandemia, o mecanismo, a gente vem monitorando o sistema através do cruzamento de dados e informações com entidades, outros órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a própria SEAP, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, com o Sindicato dos Servidores, Sindisistema, e toda semana a gente lança um relatório com essas informações, atualizando a população como um todo desse cenário, né, do sistema prisional fluminense. E é importante destacar que desde 2011, né, que é a lei de 2010, mas o mecanismo ele começa a sua atuação em 2011, uma das grandes preocupações sempre foi a situação da saúde, ou como essa é prestada e entendida dentro do sistema prisional. Foram produzidos já 2 relatórios temáticos pelo mecanismo sobre esse tema, um de 2012 e um de 2018, cujo nome era Sistema em Colapso. Né? Então, já em 2018, a gente estava anunciando, até pela não implementação do PNASP, como já foi bem colocado também pela Márcia Badaró, do acesso à saúde da população carcerária, né? E aí fica muito preocupante com essa pandemia, que necessariamente são ações de saúde que vão ser privilegiadas, em detrimento de outras, né? Mas a gente via que a saúde, ela ficava sempre aquém, e sempre a segurança sendo colocado em primeiro lugar. Claro que isso é importantíssimo, mas a gente viu aí, ao longo desse tempo, um sucateamento da saúde. A gente, ao visitar as unidades, pouquíssimas tinham médicos, ou quase nenhuma. A maioria eram técnicos de enfermagem, uma defasagem em relação à equipe técnica também, de psicólogos e assistentes sociais. E isso tudo preocupa muito, né? Porque a gente não pode deixar que, desde o início da pandemia, a gente tem visto e procurado todas as orientações que versam sobre o tema. E a Organização Mundial de Saúde, o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, a Associação de Prevenção à Tortura e outros órgãos também ligados a direitos humanos e que tratam, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, colocam que os espaços de privação de liberdade, como eles são hoje, eles são o foco principal de contaminação, porque qualquer cartilha básica, né, de prevenção à Covid vai falar o quê? Dos aspectos de higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel, o uso das máscaras. E isso a gente sabe, a gente conhece o sistema que está lá toda semana, a gente sabe que isso é quase impossível de ser realizado. Porque numa unidade prisional que tem capacidade para 700 homens,
A gente chega lá e tem 2.000, 3.000. Então, numa cela que caberia 75, tem 200. Então, como é que você vai aí manter esse distanciamento mínimo, manter as condições de ventilação, a qual as organizações de saúde têm colocado como primordiais na prevenção da Covid? E isso também em relação aos profissionais, né, que ali estão todos os dias atuando. Hoje, para vocês terem uma noção, né, dados, a gente já foram 5 mortes confirmadas entre os internos por Covid-19, 4 mortes de servidores por Covid-19, tem 100 servidores afastados por conta da Covid, 18 seguem internados, né, fazendo tratamento, e 11 presos já foram também diagnosticados com Covid em tratamento. Eles estão isolados nas suas unidades prisionais, mas diante dessa insalubridade, que a gente sabe, falta de água, muitas vezes a água só pode ficar aberta em 2 momentos, né, durante o dia, e tudo isso privilegia a contaminação. E a gente tem essa questão, assim, que a gente acaba negligenciando, a sociedade como um todo, a gente acaba negligenciando as pessoas que estão, né, encarceradas, porque a gente não entende que elas fazem parte da nossa sociedade. Mas, com isso, a gente esquece que a gente está negligenciando a saúde pública como um todo, a partir da subnotificação dos casos, a partir, né, dessa contaminação, porque os funcionários continuam indo e vindo, eles têm contato, né? Eles vão para as suas casas, eles pegam os transportes públicos, e essa contaminação, ela está na sociedade, né? A gente não pode ver nesse momento como como já foi também alguns comentários, né? Essa população invisível, essa população está aí. E logo no início da pandemia, eram 52 mil presos no estado do Rio de Janeiro, teve uma liberação de alguns idosos com comorbidade, porque essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde, que fossem liberados, e essa é a principal matriz, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem que ter uma liberação dos casos com comorbidade, idosos, gestantes, pessoas com HIV, tuberculose, e aí, de acordo com a Fiocruz, a gente tem um dado que 12% da população carcerária é portadora de tuberculose, que é uma doença respiratória, assim como a Covid. Né? Então, a gente já pode ir aí mensurando o impacto desse vírus no sistema prisional. Então, a importância também do sistema de justiça, para além dos cuidados, né, que a secretaria tem que ter com outros órgãos, e aí não é trabalhando sozinha, eu acho que é o diálogo também, né, entre os diversos atores, os diversos órgãos, para buscar essa solução, né, ou minimamente a prevenção da expansão da Covid no sistema prisional, já que lá é um locus privilegiado para essa expansão. A gente ter essa atenção mesmo para essas pessoas. Uma outra questão que eu acho que é importante colocar é que o impacto da saúde mental nos internos e na sociedade como um todo, com essa pandemia, com a questão do isolamento. Para uma pessoa que está privada de liberdade, um dos principais momentos é a visita do familiar, né, que ocorre uma vez por semana. E isso foi suspenso. Claro que essa medida é necessária, né, essa suspensão das visitas, ela é necessária, mas isso tem um impacto na saúde mental dessas pessoas presas e também dos seus familiares. Então, a importância da transparência no repasse de informações da Secretaria, para que não ocorra uma produção de medo ou uma produção, enfim, né, tá tão famoso, né, de fake news, né? Então, a importância de você ter aí um acesso à informação verdadeiro e transparente para essas pessoas, porque o impacto é muito forte, ainda mais no caso de óbito, quando é negado, né? A Márcia está falando que agora o psicólogo fica também encarregado de dar essa informação, mas é de pensar que tem outras resoluções, né, Márcia, que fala que nesse momento da pandemia, a pessoa sequer pode ser identificada, então não é dado nem o direito da família fazer o luto do seu familiar ou do seu parente. Então, eu acho que a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar muito atento a esses aspectos, né? Porque a gente não pode deixar que os imperativos da segurança pública e do cárcere se sobreponham sobre a vida dessas pessoas que estão lá privadas de liberdade. Bom, acho que é isso para a gente aqui começar o debate, tem muitas informações, mas acho que para a gente começar o debate foi... Deixa eu só dar uns comentários aqui.
Esse ofício circular se refere à comunicação de óbitos para não ser feito pelo psicólogo, a comunicação. Sim. A comunicação. O psicólogo certamente vai ser fundamental no apoio às famílias, né? Para poder estar junto dessas famílias. Enfim, e aí cada equipe, cada estado e cada lugar, e aqui no Rio, vão encontrar qual é o modo, né, de proximidade com essa família, nesse sentido do apoio, né, a esse momento do luto, como você falou, né? Antes da Ana Carla falar, eu queria destacar duas coisas. A primeira é que temos entre as pessoas que estão nos acompanhando o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Pedro Paulo Bicalho, que agradece por estarmos juntos aqui, pelo privilégio de termos vocês conosco na nossa gestão do Conselho. Então, obrigado também ao Pedro, que está nos acompanhando e atentos ao debate. E a segunda coisa que eu queria ressaltar foi que esteve presente na fala da Márcia, e que em outro momento eu vou reiterar, porque como a nossa audiência em geral as pessoas entram e voltam, e pode ser que elas não tenham pego a parte inicial da fala da Márcia, a respeito da divulgação para aqueles interessados em participar do núcleo, que nesse momento devem entrar em contato com o e-mail da COF, que é o cos@crprj.org.br, e falem no e-mail da sua intenção em participar do núcleo. Vai ser interessante estar com vocês também. Então, agora sim, eu queria passar para a Ana Carla. Ana Carla, boa noite. Posso só responder aqui uma pergunta, Ana, rapidinho? 12% da população carcerária no Rio de Janeiro, que é maior do que nos outros estados. E é maior a incidência da tuberculose no sistema prisional aqui no estado do Rio do que fora das unidades prisionais, só para esclarecer. Isso. Porque há um diálogo aqui entre elas sobre os ativos e passivos, tuberculosos, e aí há esse diálogo aqui, e a Graziela está dando esse destaque. Ana Carla. Oi, boa noite, super grata pelo convite para estar aqui, né, representando o núcleo de psicologia, o núcleo do Conselho Regional de Psicologia do Sistema Penitenciário e Segurança Pública. É uma honra poder voltar ao Sistema Conselhos agora como colaboradora e quero agradecer também, eu quero agradecer aos coletivos, né? Então, ao núcleo, e agradecer aos meus colegas do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Rosto, né, que é um hospital de custódia no estado do Rio de Janeiro, que funciona em Niterói, na qual a gente está numa dura tarefa ali de prestar assistência e também seguir no rumo de uma luta, né, pelo fim do manicômio. Então, quero também aqui, não represento a equipe, né? Eu estou aqui fazendo uma fala de algumas reflexões minhas, mas, com certeza, essa equipe do Hospital de Custódia me inspira bastante para que eu possa repensar e pensar algumas práticas que a gente vem executando junto, né? Bom, eu quero também lembrar que a gente está na semana, né? A gente continua ainda na segunda semana da luta antimanicomial. A luta antimanicomial é um movimento social caro, né, para o campo da reforma psiquiátrica e para as pessoas, né, e para os trabalhadores, para as pessoas com transtorno mental e para os trabalhadores de saúde mental. E também um movimento social que durante muitos anos era difícil pautar o tema, né, das pessoas com transtorno mental dentro do sistema penitenciário. Eu sou testemunha disso, porque, né, eu atuei no movimento social, né, durante mais de 10 anos e era sempre muito difícil, né, dar visibilidade, inclusive no movimento social, sobre essa clientela, sobre esses usuários. E que nos últimos encontros, mais firmemente nos 2 últimos encontros, a pauta que surge nos encontros da luta antimanicomial,
A pauta é sobre os manicômios judiciários, né? Elas surgem de forma enfática, né? Reivindicando o fim desses espaços de reclusão. Então, a minha fala vai ser nesse sentido, né? De uma trabalhadora de saúde mental que atua, como eu me vejo, né? Que atua dentro do sistema penitenciário e que tem a missão, né? De transformar as práticas de reclusão que se dão dentro do sistema penitenciário em práticas libertárias, né? E aí, libertária, eu não posso libertar ninguém de dentro do manicômio, né? Eu não consigo libertar de dentro. Para poder produzir liberdade, eu preciso construir parcerias, né? A gente precisa construir laços, ou seja, com pessoas que estão fora do sistema penitenciário, com profissionais, com a sociedade, com grupos sociais que estão fora do sistema penitenciário e que lembram dessa população que a gente trabalha, né? Essa população que está encarcerada no sistema penitenciário. Então, a minha fala, ela é também nesse sentido, né, antimanicomial, dentro do que é possível para quem trabalha dentro do manicômio, e lembrando aqui algumas frases, né, da luta desse ano, né, da luta antimanicomial, que é o Maio de Lutas, contra o desmonte do SUS. Então, atuar dentro da SEAP, em nome da saúde, né, lutar pelo SUS, eu quero registrar isso, né, ser psicólogo no campo jurídico, no campo da educação, no campo da assistência do serviço social, no campo da saúde, no campo das habitações, o que quer que seja, aonde a gente atuar na defesa de direitos. É importante que a gente também defenda as políticas públicas construídas democraticamente, né, ao longo, né, dos anos, né, ao longo das últimas décadas. Então, defender o SUS é um mote importante do nosso trabalho hoje no manicômio judiciário, tá? Uma outra hashtag da luta antimanicomial desse ano, que é importante para a gente, né, é que corpos têm direito à vida. E aí a minha fala é no sentido de dar visibilidade aos corpos que estão cumprindo medida de segurança, né, dentro dos hospitais de custódia e daqueles que estão custodiados no hospital psiquiátrico, né, penal, aguardando decisão judicial em torno da sua vida, né, em torno do seu destino, se vai ser preso, se não vai ser preso, se vai ser inocentado, ou se vai ganhar uma medida de segurança de internação em hospital de custódia, ou se vai realizar o seu tratamento de saúde mental em liberdade, né, na rede de atenção psicossocial. Bom, então, eu já estou introduzindo aqui, né, quais são os princípios com os quais a equipe do Hospital de Custódia Henrique Roxo e eu, né, a gente trabalha na defesa dos princípios e diretrizes do SUS. Ter uma orientação, ter princípios que regem o nosso trabalho dentro do sistema penitenciário é muito importante. Eu acho que, além das discussões éticas que a gente deve ter dentro do cárcere, né, em relação ao nosso lugar, a nossa missão institucional, né, a quem que eu tenho que responder, né? Eu tenho que responder só ao juiz, ao promotor, à defensoria pública, ao diretor da unidade, né? Ou eu tenho que, principalmente, responder, né, aquelas pessoas que quase nunca chegam para a gente, né, nas suas demandas, nas suas necessidades, que são as pessoas que estão presas. E dentro do manicômio judiciário, a gente tem uma facilidade de acessar as pessoas que estão internadas, né, no hospital de custódia. É um espaço menor, com um número menor de pessoas, né? Até semana passada a gente não tinha nem 100 pessoas internadas dentro do Hospital de Custódia Henrique Roxo, e aí o acesso da equipe técnica a esses usuários é muito mais facilitado do que se eu tivesse, né, dentro de uma unidade prisional com pessoas que estão cumprindo pena ou aguardando a decisão, né, judicial em torno, né, da sua situação delituosa, que a gente tem unidades que com 1.000 pessoas, com, né, 1.500 pessoas, com 500 pessoas, 300 pessoas. Então, está no espaço
que tem poucos usuários, poucos internos, e que tem uma equipe técnica que tenha condições, né, de cuidar, e aí não é um profissional, não é um psicólogo, não é 2 psicólogos, não é 5 psicólogos, não é 6, é ter uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, trabalhando junto na construção de um projeto de tratamento desse usuário. Então, eu quero enfatizar aqui a importância que nas unidades, né, carcerárias, no sentido de dar visibilidade à individualização do preso, não adianta ter um profissional ou 2 categorias, né, profissionais atuando dentro de uma unidade, seja uma unidade com 100, com 200 ou com 300, é preciso ter uma equipe de trabalho, né, e a construção de um trabalho em equipe não se dá também de uma forma automática, porque é preciso também ter desejo, né, de trabalho em equipe. E quando a gente se guia nos princípios e diretrizes do SUS, fica mais fácil, porque a gente sabe que sem trabalho de equipe, né, sem o trabalho multiprofissional, interdisciplinar, que o SUS aponta e que a política da reforma psiquiátrica também sinalizou enquanto direção, né, direção ética do nosso trabalho, esses princípios e diretrizes eles vão fazer total diferença na constituição das nossas práticas no cotidiano, né? Então, eu quero ressaltar isso. O meu trabalho, ele não é só o meu trabalho, ele tem uma missão de dar andamento a uma política pública, né? Uma política pública, volto a dizer, democraticamente constituída, e que nesse momento, tá, a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né, o seu desmonte, a sua desconstrução, e cada vez mais, né, nós profissionais de saúde não tendo, né, voz, né, sendo retirada a nossa voz de mobilização. Por isso que eu também aposto nos coletivos, né, e é importante ter um mecanismo, ter a luta antimanicomial, ter os espaços de controle social para que possa trazer com a gente que está no dia a dia de um trabalho, né, com esses usuários, trazer uma discussão que diga respeito a questionamento desses lugares de encarceramento que ainda existem, né, e ainda são propagados como possibilidade de política pública, né. O cárcere, ele não consegue constituir, né, uma política pública que ofereça dignidade, né. Na história da luta antimanicomial, a gente viu, né, que qualquer lugar, né, que tenha um amontoado de pessoas, né, sem uma direção de um trabalho, né, e sem um questionamento crítico sobre o lugar dessas instituições na sociedade, a gente não, né, sem essa visão crítica, a gente não vai conseguir acabar com os manicômios. Então, a gente está trabalhando nesses dias, inclusive esses dias de Covid, em torno de uma desconstrução, de um desmonte, né, do manicômio judiciário. Esse trabalho que a gente vem fazendo no Hospital Henrique Roxo, ele tem uma trajetória e uma história, né, que diz respeito, inclusive, ao fechamento de um manicômio no estado do Rio de Janeiro, que foi o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, né, que foi fechado em 2013 e foi fechado em função, né, de um trabalho incessante, de uma equipe técnica, volto a dizer, não é um trabalho de 1, nem de 2, nem de 3, é um trabalho de uma equipe, né, que tem junto consigo, né, a parceria de políticas de saúde, que aí, no caso da saúde mental, representados pelos dispositivos da rede de atenção psicossocial, que são as RAPs, né? Então, os CAPs sendo principais protagonistas nesse processo de trabalho. Então, a gente consegue, né, os profissionais, os gestores empenhados, né, na direção da luta antimanicomial e na direção do desmonte, né, dos hospitais psiquiátricos para dar vez à rede de atenção psicossocial como principal protagonista de cuidado, a gente consegue, em 2013, acabar com o Hospital de Custódia Heitor Carrilho, né, que agora, no espaço da Frecaneca, funciona o Instituto de Perícias Heitor Carrilho. A gente vive também, dentro do manicômio judiciário, uma tensão, né, que a gente chama da tensão entre a clínica, né, o cuidado e a disciplina. Então, a gente
trabalha na saúde, a gente tem todo esse mote de trabalhar com a saúde pública, mas, ao mesmo tempo, todas as ações que a gente gostaria de implementar, né, a partir da perspectiva de uma clínica ampliada, a gente tem impasses que dizem respeito a pessoas que estão ali em tratamento, mas também estão encarceradas, e que o direito de ir e vir, né, de entrar e sair daquela unidade diz respeito à autorização do juiz, né? Então, nesse sentido que esses usuários que lá estão precisam muito da equipe técnica para que possam, ao falar sobre eles, ao escrever sobre eles, sinalizem para o juízo, né, qual é o que a gente espera deles, né? O que a gente espera desses usuários no retorno à sociedade. E aí, trabalhar na lógica da atenção psicossocial e não do encarceramento faz toda a diferença, porque aí a gente vai poder trabalhar com esses usuários construindo a participação deles nesses projetos terapêuticos, né? Então, sair dessa lógica, né, da segregação, né, que somos, né, mas não atuar e não estar ali no manicômio judiciário para perpetuar essa lógica da segregação, está ali para questionar o lugar de segregação e produzir saídas, linhas de fugas que viabilizem a saída desse usuário daquele lugar. Esse é o nosso desafio cotidiano. E a gente só consegue isso porque a gente conseguiu mudar. Isso, de fato, foi uma grande conquista, né, desde o momento em que se decidiu desmontar e acabar com o manicômio judiciário e ficar apenas com um, para que o trabalho pudesse continuar, né? Essa direção de desconstrução da lógica manicomial e da ideia da periculosidade do sujeito fez com que a gente pudesse, amparado no paradigma da atenção psicossocial, colocar em cena algo que é precioso, que quem trabalha na rede de atenção social sabe da importância, que é a construção de um projeto terapêutico singular. E que um projeto terapêutico, ele não se dá, né, por um, volto a lembrar, por um, por dois, por três, ele se dá na construção de um trabalho coletivo, né, que envolve equipes, aí no nosso caso do manicômio judiciário, envolve a equipe de tratamento do hospital de custódia, envolve a equipe do CAPS, ou da clínica da família, ou dos abrigos, né, envolve, né, o familiar, envolve a rede comunitária, porque nem sempre tem família presente, e envolve principalmente, né, os invisíveis, né, os invisíveis que dão legitimidade para o nosso trabalho, porque a gente está lá por eles, né, que são os usuários de saúde mental que estão em cumprimento de medidas de segurança no manicômio judiciário. Então, a construção desse projeto terapêutico quando a gente consegue trabalhar, né, nessa lógica da atenção psicossocial dentro do cárcere, a gente consegue, junto, aí tem que reconhecer a importância do trabalho articulado com órgãos da justiça, e aqui, né, uma lembrança, a gente sempre lembra, porque ainda é um trabalho contínuo junto com a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, através da defensora Silvia, né, que há muitos anos atrás vinha trabalhando com a gente e que se sustenta agora de uma forma bem firme e incisiva, né, com a Patrícia Magno, a gente vem construindo a possibilidade de colocar em xeque o manicômio judiciário, ressaltando a importância do projeto terapêutico singular para retomada da dignidade, da cidadania desses usuários. E aí a gente se pergunta, né, quem deveria estar aqui no manicômio judiciário e quem deveria não estar? Né? Por que está e por que não está? É claro, tem a questão do delito, sim, né? Isso o delito, né? A situação delituosa, ela também faz parte de um processo de avaliação e de lida, né, do nosso trabalho. Mas lembrando o Basaglia, né, quando a gente tem que botar a doença mental, aquele conceito que produz o estigma e o preconceito nas nossas práticas, né? Então, a gente colocar a doença mental entre parênteses faz com que a gente possa ver o sujeito. E a nossa lida diária é poder ver esses usuários que chegam ao hospital de custódia, né, não pelo delito, né,
mas o delito ele é parte integrante de uma complexidade de relações e de vida daquele sujeito. Então, a gente está interessado no sujeito. E nesse trabalho que a gente, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva da atenção psicossocial, é uma mudança de paradigma, quero enfatizar isso, a gente não trabalha no manicomiciário para manter o cárcere, a gente trabalha para tirar as pessoas do cárcere, mas para tirar é preciso construir um trabalho com o usuário, com a família, com a rede de atenção psicossocial. A gente criou, com apoio, né, da Defensoria Pública, a gente criou as rodas de conversa no Hospital de Custódia, rodas de conversa que existem, eu acho que desde 2014, 2015, 2016, por aí, né? Que a gente começou a levar para o Henrique Roxo os serviços que trabalhavam com a gente em torno da parceria no cuidado dos usuários de saúde mental, né? A gente começou a ter a participação do Observatório de Direitos Humanos da UF, né, que tem um protagonismo importante também de construção coletiva e de discussão conceitual, né? A nossa prática, ela é o tempo todo problematizando também os conceitos que foram delineando a nossa inserção dentro do cárcere, né? Então, a ideia do perigoso, a gente está dentro do sistema penitenciário para cuidar do perigoso e garantir que esse perigoso não se torne mais perigoso para a sociedade. Então, colocar por exemplo, essa noção, essa ideia da periculosidade em xeque, isso foi muito importante para a gente, né? E nesse sentido, quando a gente começa nessas rodas de conversa com esses atores da justiça, do movimento social, de espaços coletivos e dos serviços, a gente começa a ver a potência, né, do projeto terapêutico singular. Então, a gente consegue, junto ao juízo da Vale de Execução Penal, numa parceria também com o Ministério Público, né, a mudar a ideia da periculosidade para o protagonismo do projeto terapêutico. Então, perigoso não pode não ser o usuário, perigosa pode ser a desassistência. Então, em tempos de desmonte do SUS, né, de desmonte das clínicas das famílias, de precarização, grave precarização dos centros de atenção psicossocial no estado do Rio de Janeiro, a gente tem se preocupado muito, nós que estamos trabalhando no manicomiciário, porque a gente sente o efeito, né, disso na vida dos usuários que lá estão, né, que estão ainda no cumprimento da medida de segurança, e a dificuldade, né, da gente conseguir pautar com os serviços da RAPS a corresponsabilidade do cuidado para garantir, né, que esses usuários possam sair, né? E aí eu quero aqui reconhecer, e a gente, né, o esforço que as equipes técnicas da rede de atenção psicossocial faz para tentar acompanhar esses usuários, né, que estão internados no município do estado do Rio de Janeiro, então tem gente de Campos, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Niterói, tem gente de Saquarema, tem gente de tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro, tem gente de outros, né, estados, inclusive, e que com todas as dificuldades e precarizações, né, que os CAPs vem tendo, e as clínicas da família, a gente vem conseguindo respostas efetivas, né, e aí foi muito bonito que nesse momento da pandemia, né, isso foi na semana retrasada, um CAPES, uma gestão, né, e um CAPES sustentou a retirada de um usuário do hospital de custódia, né, que era possível a sua desinternação, sustentou a retirada dele e o encaminhamento dele para uma residência terapêutica, porque esse era o projeto terapêutico. Esse CAPES e os gestores desse município poderiam dizer, né, está difícil, porque com a pandemia, porque eu escuto isso também, com a pandemia está difícil, né? Aí a gente diz, sim, lá dentro também está difícil, né? E aí, mas foi tão bonito ver o compromisso, né? O compromisso, não com a equipe técnica, mas o compromisso com o projeto terapêutico de um usuário, que mesmo em tempos de pandemia pôde sair,
né, de um hospital de custódia, retomar a sua vida em liberdade, foi muito bonito de se ver. Essas ações, elas vêm acontecendo no movimento também das equipes e da Defensoria Pública, na qual, por exemplo, a gente vem conseguindo a desinternação de usuários que a gente já estava, né, com um projeto terapêutico definido para desinternar, a gente vem conseguindo que os juízes da VEP, né, que estão acompanhando esses processos, efetivem a desinternação com o compromisso da família e dos serviços da rede de atenção psicossocial, mesmo sem audiências de desinternação presenciais. Né? Isso foi uma grande conquista, e essa conquista se dá, volto a dizer, pela credibilidade dessa noção, desse conceito que é o projeto terapêutico, né? Então, se eu consigo, né, se eu, as equipes, usuários, família e a RAPS, a gente consegue montar um projeto terapêutico singular, a gente consegue mostrar para o juiz, a gente consegue mostrar para o promotor, a gente consegue mostrar para o CAPS, a gente consegue mostrar que ninguém faz nada sozinho, mas numa construção, num processo de trabalho de corresponsabilidade de equipe, a gente consegue avançar. Um outro, eu não sei o meu tempo, talvez eu tenha falado já demais, mas eu queria ressaltar, né, que nesse momento em que a resolução da Secretaria do Governador, né, para que os profissionais da área técnica, né, também pudessem fazer atividade remota, teve a equipe do Hospital de Custódia entendeu que como que a gente vai se retirar do hospital, né, como que a gente vai ficar remoto dentro de casa, né, se o nosso trabalho é com o usuário, é comprometendo esse usuário, né, com o projeto terapêutico e suas famílias, né. Então, a gente entendeu que não daria para sair completamente, em função da pandemia, desse cenário de cuidado, né. A saúde é essencial, né, a segurança pública é essencial. Então, o trabalho das equipes técnicas são essenciais, né? Então, em nome disso, a gente permaneceu, e por causa disso, a gente vem conseguindo trabalhar super bem, né, com os CAPs, com as dificuldades que cada um enfrenta, mas a gente vem, né, como se diz, resistindo às dificuldades e tentando, né, dar continuidade aos projetos terapêuticos. Mas aí também a nossa permanência no hospital, nesse momento, né, da pandemia, só foi possível em função, né, do compromisso da direção da unidade, né, da coordenação de saúde, de nos fornecer o equipamento de proteção, né? E aí também preciso, né, que a gente tenha garantias. Nesse momento, né, não é a gente que tem que ter medo deles, né, porque cometeram crimes, é o contrário, eles que têm que ter medo da gente, porque a gente pode estar levando a Covid para eles, né, porque a princípio, né, somos nós que vamos, né, levar. Então, não tinha sentido a gente continuar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho assistencial, ignorando, né, que podemos sim levar a Covid, e isso poderia produzir um grande problema para a assistência desses usuários. Então, ter, né, as máscaras descartáveis, né, aparece também, né, enfim, outros elementos do equipamento de proteção, nos dá uma certa tranquilidade, né, para também desenvolver o nosso trabalho. Eu acho que, assim, era muita coisa que eu gostaria de dizer, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que eu consigo... A gente pode voltar. Pode ser alguns pontos que dão sustentação ao nosso trabalho. Eu queria só lembrar de mais uma coisa que é muito importante para quem trabalha no sistema penitenciário, né? E na rede de atenção psicossocial, a garantia, né, da continuidade do trabalho. Eu sou servidora pública, né? Eu fiz um concurso, o primeiro e único concurso do sistema penitenciário, que foi em 1998. Eu represento, né, esse grupo de psicólogos, né, e de assistentes sociais, enfim, de enfermagem, que a gente participou de um processo, de um concurso público de 1998. Estamos velhos, estamos ficando velhos, né? Se a determinação para a saída,
né, das pessoas a partir de 50 anos, se isso fosse uma norma, né, talvez não tivesse profissionais atuando hoje no sistema penitenciário, porque estamos velhos, não tem renovação, né, não tem profissionais que possam aprender com o nosso trabalho e dar continuidade aos nossos trabalhos. E aí eu quero registrar também uma situação super delicada e difícil que a gente enfrenta, né, que é a ausência, né, dos estagiários e a dificuldade para a gente colocar a residência, né, de saúde mental dentro do hospital de custódia. E a gente oferece uma proposta que tem a ver com a atenção psicossocial. Você está aqui não para manter o status quo do manicômio, você está aqui para entender que o manicômio ainda existe e precisa ter gente aqui dentro, né, para desconstruir e acabar com esse cenário. Isso não vai isso não vai acontecer fora, vai acontecer de dentro. E a gente já está, eu não tenho mais, né, eu acho que 3 anos, sei lá, 2 anos, que a gente não tem mais estágio, né? Não tem campo quer dizer, campo tem, interesse por ter estagiário tem, de alguns profissionais da área técnica, mas não tem uma política, e aí eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Não tem uma política de formação na SEAP que sustente, né, o retorno desses estagiários, e aí a gente não vai conseguindo formar profissionais que tenham vontade e desejo de estar nesse lugar, não para manter, mas para desconstruir. E isso também faz parte da formação, né? Então, eu queria registrar isso aqui também e continuar lutando pela dignidade dos servidores públicos, né, que lá estão ainda no sistema carcerário, porque até hoje a gente luta pelo reconhecimento, né, da SEAP em torno não só do nosso trabalho, a gente teve nesse momento também dessa construção do trabalho na Covid, a gente teve a surpresa da retirada de 2 profissionais da psicologia do hospital, né, sem de uma hora para outra, né, enfim, não foi construído com a gente, e aí eu quero trazer, né, o mote central aí, que eu acho que a Márcia falou, a Graziela falou, que é preciso, né, que o nosso trabalho, que a nossa inserção nas políticas públicas também seja construído com a gente, sabe? Qualquer profissional merece, junto com seus gestores, né, pensar junto, construir junto estratégias para a condução desse trabalho, que é muito difícil. E aí, nesse sentido, que eu trago também essa discussão, né, para que a gente continue tendo voz e sendo reconhecido enquanto um coletivo de resistência, mesmo dentro das unidades penitenciárias. Bom, o tema é bem grandioso, o debate se estende, e por isso a Márcia ressaltou no início da fala dela que houve uma segmentação do assunto em 2 lives, por isso a gente vai ter uma live na semana que vem, para dar como sendo uma continuação dessa live, vai ser na próxima segunda-feira, uma live do dia 1º de junho, sobre segurança pública, que que está dentro da temática, né, do que a gente está tratando aqui. Eu queria ressaltar algumas falas da Vilma Diuana, que vai muito no encontro da intervenção da Márcia. Bom, então eu queria destacar a primeira fala dela, que diz respeito aqui. Bom, primeiro, né, atuar pela saúde no sistema penitenciário é lutar pelo SUS, muito importante essa diretriz ética, né? Tem uma outra fala dela que é a respeito, que foi agora, essa fala dela, agora com a pandemia vimos resoluções do CNJ e outras da OMS indicando a libertação das pessoas presas com comorbidade que aumentam o risco de morte. Isso já tem sido feito, né, praticado no Brasil, inclusive tem sido alvo de alguns questionamentos de algumas pessoas vinculadas à segurança pública, mas vimos falas sustentando o perigo social, é isso que eu estava dizendo, da libertação de pessoas presas com base na noção de periculosidade, que serve para sobrepor ideias de segurança ao direito à vida e à preservação de saúde. Embora essa realização esteja bem precarizada, né?
E tem uma outra fala que também não foi essa, foi essa aqui, com a comunicação de óbitos, essa sim, eu queria destacar inicialmente. Com a comunicação, com relação à comunicação de óbitos, eu acho relevante essa resolução, porque as psicólogas podem estar juntas com a equipe de saúde para assistir as famílias, mas a comunicação deve ser feita pelo pessoal da saúde. Então, Márcia, se você quiser comentar alguma dessas intervenções da Vilma, fica à vontade, Márcia. Só precisa destravar o seu microfone, deixa eu ver se eu consigo daqui. Não consigo destravar o seu microfone, então você vai precisar fazer daí, Márcia. Isso. Pronto. Não, sim, eu acho que é perfeita a intervenção da Vilma, é isso mesmo que a gente também já tem discutido no núcleo, né? Então, acho muito importante essa pontuação da Vilma, porque esse trabalho, né, de acolhimento às famílias, né, junto às equipes, enfim, esse trabalho conjunto, ele é fundamental. E cada um, no seu espaço, nas suas singularidades, nas particularidades do seu trabalho, vai precisar coletivamente encontrar qual é o melhor modo, né? Qual é o modo que vai se encontrar efetivamente de atendimento a essas famílias, né? Então, eu acho que Vilma pontuou, e é óbvio que essa questão que a Ana Carla traz, né, da valorização do SUS, eu acho que essa realidade hoje da pandemia nos trouxe isso, né? O desastre, né, que a gente tem nas nossas políticas de saúde, o quanto a gente vai ter que aprender com isso para poder valorizar, e no campo do sistema prisional, entender que segurança não se faz só com cadeado, não se faz só com, né, o controle dos corpos, né? Se precisa prestar assistência à saúde a essas pessoas que dependem daquilo que chega até elas, né? Se não chega, elas não têm como buscar. Elas, afinal, estão privadas apenas do direito de ir e vir, elas não estão privadas do direito à saúde. Essa é uma garantia constitucional, inclusive. Então, é importante que as políticas de saúde, né, elas estejam, as políticas públicas... A internet da Márcia está um pouco oscilante, ela tanto que já saiu 2 vezes e voltou, mas quando ela voltar, a gente recoloca aqui no debate. Eu posso só fazer um comentário em cima desse comentário da Vilma, né, sobre a resolução do CNJ. Oi. E, de fato, né, a gente esperava, inclusive, que no Brasil fossem ter mais liberações né, dos casos com comorbidades. Desculpa, Márcia. A minha internet não está muito boa, de vez em quando eu perco vocês aqui. Tá, tudo bem, não tem problema, não. Tá. Mas continua, então, Graziela. E aí, né, como eu falei, no início de 52 mil presos no Rio, foram liberados 3 mil presos com comorbidade. Então, e isso logo no início da pandemia, depois deu uma estabilizada. E o que a gente viu é que vários habeas corpus que a Defensoria entrava para gestantes, idosos com comorbidade, outras doenças, né, e aí baseados em estudos da Fiocruz, de quais seriam essas comorbidades, foram todos negados pelo Tribunal de Justiça e pelo Supremo. Então, inclusive, teve até uma resolução, né, Ana Carla, para o hospital de custódia, né, para que fossem liberados os internos que tivessem com esse plano terapêutico. Então, eu acho que o único que não foi, que a Justiça concedeu para a Defensoria foi esse, assim, né, todos os outros foram proibidos. E a gente vê pelo resto do mundo que a principal medida de prevenção foi a liberação, não só dos internos com comorbidade, mas também dos profissionais. A gente viu países como o Irã e a China, né? Quando a gente viu o Irã, né, liberando quase 70 mil, né, pessoas presas, enfim, a gente achou que aqui no Brasil a gente fosse ver esse movimento. Mas não, infelizmente, a gente ainda acha que a única forma
de punição é a privação de liberdade, não se vê outras formas, né, de responsabilizar aí os sujeitos pelos seus atos. E a gente tem, por exemplo, a experiência da Itália, que, por se fechar, como o Brasil está fazendo, ocorreram diversas rebeliões, e que aí precisou ter as rebeliões para que se mudasse a forma de acesso à saúde dessas pessoas, né? O que eu espero que não ocorra aqui no nosso estado, né? Mas, assim, só para trazer mais elementos, né? Mas, de fato, a gente tem um Tribunal de Justiça ultraconservador, que ainda sobrepõe, enfim, né, como a gente já falou aqui, outros aspectos em detrimento da vida, né, e parabenizar, assim, né, o trabalho da Ana Carla. Eu já tive a oportunidade de ir nessas rodas, que é os caminhos, né, para a desinstitucionalização, e aí é enriquecedor ver, de fato, a rede se articulando e trabalhando, porque isso está cada vez mais difícil, acho que na realidade de todos, Ana Carla, né? Eu só peço para a gente fazer agora intervenções bem curtas, porque a gente já passou de 1 hora de live e a ideia é a gente iria até os 60 minutos, a gente passou, porque, de fato, o tema é enriquecedor e nosso diálogo é enriquecedor, mas não coube dentro do tempo que a gente previu, mas não tem problema. Você quer falar alguma coisa, Ana Carla? O que eu quero enfatizar, que eu acho que, assim, diferente das unidades penitenciárias, né, o hospital de custódia, por contar com uma equipe de trabalho, né, que tem psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psiquiatra, enfermagem, né, técnico e enfermeiro, a gente consegue, pelo tamanho também dessa unidade, a gente consegue conhecer os usuários, né, conhecer a história de vida deles, e, a partir disso, montar um projeto de cuidado, né, que tenha a participação da família e que tenha a participação da rede de atenção psicossocial. Essa não é a realidade das unidades penitenciárias, né, das unidades de cumprimento de pena. Né? O psicólogo, o assistente social, eles estão principalmente, né, sendo demandados com produção de relatórios, né, que dizem respeito, né, à possibilidade daquele sujeito sair ou não, né, de ir para um outro regime ou não. Então, que são os exames criminológicos, né, a participação nas comissões técnicas de classificação, ou seja, um lugar que o profissional da área técnica, né, também se junta à direção e ao inspetor penitenciário para avaliar a questão disciplinar desses internos. Então, é diferente, né? No hospital, a gente tem possibilidade de construir um projeto terapêutico, porque a gente tem acesso, né, aos internos, e a gente pode estar com eles montando esse projeto e ampliando essa rede. Diferente dos profissionais da área técnica que estão nas unidades penitenciárias e na qual o trabalho é um trabalho muito burocrático no sentido dos relatórios. Isso também existe no hospital de custódia, né? A gente produz muito relatório, às vezes a gente, né, precisa gritar que não basta produzir relatório, é preciso também atender o usuário, né, atender a família, até para montar o projeto terapêutico, né? Porque fica uma ânsia, tudo é por documento. A gente entende isso, mas o nosso trabalho ele é principalmente de construção de um projeto de tratamento, e isso envolve a construção de vínculo, né? Então, trabalhar ter a possibilidade e as condições de trabalho para ter SUS dentro, né, do sistema penitenciário é fundamental, porque normatiza um outro paradigma, que é o paradigma da atenção psicossocial, e não só o paradigma criminal, se a pessoa tem ou não tem condição de voltar, porque ele vai voltar a cometer um crime ou não, né? A gente amplia as condições de trabalho a partir da perspectiva do manicômio judiciário. Agora, só lembrando o que a Márcia introduziu, né, no início, eu, particularmente, né, entendo que não é para existir manicômio judiciário, não é para existir hospital de custódia. Se eu tenho uma política de saúde mental, né,
que se chama Rede de Atenção Psicossocial, eu preciso responsabilizar essa rede de atenção psicossocial do território desse usuário para construir um projeto terapêutico, né? Então, não precisaria de mim. Então, tem algumas discussões no campo da justiça também, de ter, né, que é ter... Então, a gente precisa lutar pelos programas, né, de atenção à saúde, né, à saúde do sistema de pessoas que estão encarceradas, né, que é o PNASP. A gente precisa lutar pelas equipes de saúde mental que ficam, que podem estar exercendo uma função de acompanhamento das medidas de segurança, sem ser dentro do hospital, mas fora, no território. Enfim, tem políticas dentro que estão hoje em discussão voltadas para a atenção a essa clientela da saúde mental, né, que estão encarceradas, que são importantes serem implementadas, e são políticas, né, voltadas para a direção do SUS. Então, eu não posso ter o fim do SUS. Se o SUS acabar, né, se os princípios e diretrizes que conduzem o SUS, a intersetorialidade, né, a regionalização, a universalidade do cuidado, né, a interdisciplinaridade, se eu perder essa matriz fundamental do trabalho da política pública de saúde, de fato, a gente não vai ter o que fazer com essas pessoas, né? Então, nesse sentido que a gente precisa lutar resistir e lutar pela sobrevivência de todas as políticas públicas que são construídas democraticamente, né? Não adianta política pública que é construída de cima para baixo. A reforma psiquiátrica é uma política que foi construída, né, a partir do movimento social. Então, nesse sentido, a gente precisa estar e fortalecer os espaços coletivos, né, os movimentos sociais, os espaços de fiscalização, os espaços de controle social que está lá no SUS. A gente precisa fortalecer esses espaços para que eles nos ajudem a sustentar as políticas democráticas. Perfeito. Bom, como eu já disse, a gente vai precisar se encaminhar para o final da live, embora tenham algumas questões que ficam em aberto, algumas que eu gostaria de trazer. Bom, até eu vou introduzir aqui, se vocês puderem comentar brevemente, até porque é uma questão trazida por uma pessoa que está nos acompanhando, eu acredito que seja uma colega nossa. A Perla Araújo pergunta quais seriam, então, essas outras formas de punição, né? Destacando justamente o caráter punitivo do sistema carcerário e a atuação da psicologia não visa cumprir esse ímpeto punitivista, né? Muito pelo contrário. A Márcia Lopes, um abraço para a Márcia Lopes, nós trabalhamos juntos numa delegacia. Deveriam ser revistos os processos, porque muitas pessoas estão sendo presas indevidamente, e, de fato, né, isso também é uma questão importante, né? E eu destaco também, aproveitando assim, a deixa, para ver se vocês conseguem falar brevemente, a gente encerra em seguida, justamente o evidente fracasso dessa política de encarceramento. Eu acho que essa política, da forma como tem sido implementada há anos no Brasil, mostra que essa política é fracassada por si só, né? Não só porque temos uma população carcerária gigantesca, que se avoluma ano após ano, né? E na mesma esteira também vai a política genocida, de eliminação do outro, né? Nós temos a polícia que mais mata, que mais morre, e se isso funcionasse, se essa política punitivista e genocida funcionasse, nós teríamos índices de violência cada vez menores. Porém, o que se torna patente é o contrário disso, né? Então, eu deixo aqui, se vocês quiserem comentar, eu ficaria satisfeito e a gente encerraria a live. Quem pode começar? Márcia, Graziela, Ana Carla? Você precisa abrir, deixa eu abrir seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone. Abrir seu microfone, Márcia, fala. Tá. Isso, tá. Eu me lembrei sempre eu me lembro sempre do Pedro Paulo, né, que é o presidente hoje do CRPRJ,
quando ele chama atenção, quando você diz que essa política é fracassada, ele diz que não é fracassada, porque, na verdade, a proposta da prisão, né, foi, com a seletividade do sistema prisional, foi exatamente, né, o aprisionamento de um determinado segmento social, né, de uma questão, né, de que essa seletividade ela está direcionada, né, para uma população jovem da periferia, né, negros na maioria. Então, a prisão cumpre esse papel da seletividade, né, que ela vem desde que foi criada no século XIX, no final do século XIX, né, sempre contendo esse segmento da sociedade, né, que é tido como o segmento não merecedor, né, de políticas, de políticas públicas cidadãs, né, que permitam a vida das pessoas. Então, essa questão se por um lado a gente pensa, né, que de fato não diminui a criminalidade, ela aumenta, mas essa seletividade do sistema prisional, a prisão cumpre exatamente esse papel, que é o que a gente vê dentro. Quem é que está no cárcere, né? Com 40%, por exemplo, de presos provisórios, aguardando uma sentença. Eu que trabalhei em unidade feminina e tive pelo menos umas 3 mulheres que ficaram presas durante um ano e pouco, e tiveram uma sentença de absolvição. Né? Quem paga por um tempo que essa mulher ficou na prisão, né, durante 1 ano e meio esperando por uma sentença para depois ser absolvida? Nos dias de hoje, estão lá, né, correndo risco de contaminação de todas as doenças, né? E aí vai receber o quê? Talvez uma outra sentença, que é o que a colega perguntou, quais são as outras formas? Nós temos muitas outras formas, né? As penas alternativas de prisão, nós temos outras, as mulheres gestantes, as mulheres com filhos menores, temos legislações para isso, que impede a essa mulher de entrar numa condição de uma pena privativa, ela pode ter uma prisão domiciliar. Então, nós já temos legislações que garantam alternativas de outras alternativas de prisão, à prisão, né? Alternativas à prisão, que não precisariam, de fato, estar privadas de liberdade. Mas parece que o judiciário, né, acha muito mais cômodo, coloca lá e depois a gente vê o que acontece, deixa lá, depois vamos ver. E esse depois vamos ver leva 1 ano, 2, e as pessoas estão lá. Então, é todo um sistema de justiça criminal que precisa ser revisto, né? Todo um sistema. Porque o sistema penitenciário, ele é o órgão que executa a determinação judicial. Então, ele recebe esse monte de gente que não precisava estar lá, né? Hoje a gente sabe que o tráfico de drogas, aliás, é o pequeno varejo da droga que superlota as prisões, né? Então, é preciso que se encare isso, né? Que o sistema de justiça veja que não dá mais, né? Que essas mulheres não precisavam. Outro dia, eu soube, aí deu entrada numa unidade prisional uma mulher grávida de 9 meses. Uma colega, agente penitenciária, me deu essa informação. Disse, gente, como essa mulher está... Como é que um juiz, ou sei lá, quem determina uma prisão de uma mulher grávida de 9 meses, quando você tem legislação que impede essa mulher de ir para a prisão? Então, são questões muito graves de violação de direitos que a gente ainda está vivendo aqui, né? Na pele, na prática, assistindo isso. Então, é preciso muita luta ainda, né? E eu acho que nós, psicólogos, comprometidos com a nossa ética profissional, comprometidos, né, com os direitos humanos, como diz o nosso Código de Ética, a gente tem que estar junto, discutindo essas questões e vendo alternativas, né, para ver de que modo a gente consegue, né, reverter uma situação dessa, né? Então, é um pouco isso. E aí, de novo, eu convido os colegas, né,
para estarem conosco, participando. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos participar junto com a gente. Somos todos nós que trabalhamos no sistema. Eu, Vilma, Ana Carla está lá, eu trabalhei 32 anos. Então, assim, a gente quer estar junto, né? A gente quer se reaproximar, a gente quer ver de que modo a gente pode construir algo para o bom exercício profissional. Os cuidados, né, da saúde do trabalhador, a gente também está junto com o sindicato. Às vezes as pessoas confundem as demandas que são do conselho com as demandas de um sindicato, né? Então, a gente pode trabalhar junto. No Rio de Janeiro, a gente tem condições de trabalhar junto, né? Nós estamos com pessoas interessantes no sindicato, então a gente precisa estar junto, né? São questões que afetam tanto o exercício profissional quanto as condições de trabalho mesmo, né? Então, eu faço aqui o meu encerramento convidando a todos e todas, né, que venham dialogar conosco. A gente está no conselho super aberto para os colegas. Márcia, uma fala muito muito obrigada. Uma fala muito contundente, muito potente, e, bom, eu ia até reiterar, falar alguma coisa a mais, mas eu vou deixar para que as colegas complementem, só vou ressaltar pela terceira e última vez que quem quiser participar desse núcleo, envie um e-mail para a COF, né, e o núcleo está em construção e a partir dessa gestão, e é importante que tenhamos, né, colegas que estejam dispostos a trabalhar nisso, enfim. Mas vamos lá, Graziela. Eu acho que a Márcia, né, minha mestre, aprendi muito com a Márcia, né, já falou, acho que é isso, né, eu acho que a questão da seletividade penal, acho que o psicólogo, a gente tem que estar muito atento e pensando nessas questões mais políticas mesmo, né, da nossa atuação. Enfim, de fato, metade da população carcerária é de preso provisório. A Márcia trouxe a questão da gestante que foi presa, né, com 9 meses. Teve a situação de um idoso que foi preso por furtar 3 barras de chocolate e que não foi contemplado pelo HC, né, dos idosos. Então, são casos e mais casos. Quando a gente vê um sujeito ali, né, e não um delito, né, a gente começa a perceber esse cárcere aí de uma outra forma. Mas eu acho que o que a Márcia falou é perfeito, né, um pouco a história, o sucesso que os presídios não atores estão aí, né, há tantos anos, é porque ele cumpre aí um objetivo social, né, então não vou me alongar, que eu acho que a Márcia já contemplou bem. Então, agradecer e, de fato, né, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo, porque são vários pontos, né, são vários cruzamentos daí que essa temática traz para a gente, né, mas obrigada. Obrigado, Graziela. Ana Carla, encerra para a gente. Eu acho que é isso, assim, a gente lida com um campo de extrema complexidade, e a complexidade se dá por conta da intersetorialidade, né, que é a vida da gente, né, e que é a vida dessas pessoas. Então, quando a gente discute as instituições totais, a gente precisa discutir sobre desigualdade social, a gente precisa discutir sobre raça, a gente precisa discutir a questão do gênero, né? A gente precisa discutir as condições de trabalho no cárcere, a gente precisa, de fato, né, no exercício da clínica, politizar, né, esse lugar que a gente atua também. E aí eu quero lembrar quão importante nós, psicólogos, junto com os outros colegas, né, da área técnica da SEAP, o serviço social, o pessoal da enfermagem, enfim, terapia ocupacional, as outras pessoas que compõem o trabalho, como que a gente vem lidando também na construção de uma problematização que tem a ver não só em desconstruir o modelo da porta de saída da medida de segurança, que eu falei para vocês, né, a gente trocou a ideia da periculosidade do sujeito pela ideia de um projeto terapêutico singular, né, que é a assistência, a corresponsabilidade, incluindo o usuário, que vai efetivar, né, uma boa desinternação, e não se a pessoa é perigosa ou não, que a gente também vem trabalhando e atuando nas portas de entrada da custódia, né, na triagem, e já tem um grupo de trabalho, enfim, pessoas que vêm se debruçando nisso. A gente
a gente, quando eu falo, é um coletivo, né? Eu estou mais ou menos, mas eu não estou nessa frente de trabalho, mas tem outros colegas, gestores, que estão também implicados, junto com a defensoria, promotoria, em pensar o que fazer com uma pessoa que tem transtorno mental, que comete um delito, quando vai, né, quando é capturado, preso, né, o que fazer com ela no momento da audiência de custódia, naquela primeira audiência, né? Então, a gente vem se aproximando dessa discussão que já vem acontecendo com atores importantes aí dos órgãos da justiça e gestores públicos da saúde, do Estado, do município do Rio, tentando pensar estratégias de não prisão das pessoas que estão apresentando transtorno mental, né? E se não é para prender, é para quê, né? Como é que eu cuido disso, então? Então, é também apresentar aos órgãos da justiça o que é a rede de atenção psicossocial, o que é a política de reforma psiquiátrica. E na nossa experiência, né, também de educação permanente junto ao juízo das políticas públicas, a gente vê que quando os órgãos de justiça conhecem e começam a ter uma credibilidade sobre essa política de atenção, da rede de atenção psicossocial, muda, né? O destino daquele sujeito pode mudar. Isso é possível, isso é viável. Agora, isso tem a ver mesmo com o nosso trabalho, né? Que é um trabalho de problematização e também, né, de ativismo, de militância, enfim, né, de contextualização do nosso lugar social a partir da ideia de que ainda, né, as prisões são necessárias, né? Para quem, por quê? Essas perguntas a gente precisa fazer. E o lugar, e aí eu lembro mesmo nas nossas discussões de direitos humanos, né? Qual é o lugar do psicólogo, né? Quando a gente trabalha e pensa o cárcere, né? O meu lugar é para responder para quem, né? É para trabalhar para quem? Eu trabalho, né? Eu estou lá para manter o status quo da prisão e dizer que essa prisão é muito boa, né? Ou eu estou lá para desconstruir, né? Para pensar estratégias de desconstrução desse lugar de reclusão, agora também, por um outro lado, constituindo e construindo políticas efetivas que garantam o acesso às políticas públicas dessa população. A gente vê, só para finalizar, né, quando chega um usuário para iniciar o cumprimento da medida de segurança no hospital de custódia, parece que ele entrou agora na SEAP, né? A gente foi aprendendo com os casos que essa pessoa, porque eu vi que tinha alguém falando aí, né, de muita gente presa e ainda custodiada, né? As pessoas ficam muito tempo presas até uma decisão judicial em torno, né, do delito que ela cometeu. Então, a gente recebe, é comum a gente receber pessoas com medida de segurança que vai iniciar uma medida de segurança no hospital de custódia, mas ela já está, né, presa dentro das unidades penitenciárias há 1 ano, há 2 anos, situações estranhas, né? Ou seja, é nesse sentido que a gente começou a discutir com as políticas públicas de saúde mental, que essa clientela que chega no manicômio judiciário, ela naturalmente já é uma clientela que merece os direitos da política de desinstitucionalização, né? Pelo tempo que elas estão institucionalizadas, né? Então, é nesse sentido que a gente vai tentando alinhavar aí alguns direitos. E quero agradecer o CRP, agradecer a Leonardo, né? Agradecer as colegas que estão aqui, as colegas que estão participando do núcleo, aos meus colegas e meus amigos lá do Manicômio Judiciário e da SEAP, e agradecer, Leonardo, também pela condução, e as pessoas que estão assistindo a gente, que cheguem né, no CRP. O CRP tem sido um espaço muito importante para mim como profissional, que é um espaço que eu posso, que eu me sinto mais livre, né, e mais leve para também colocar as minhas dúvidas, as minhas angústias, e com quem eu posso trocar e também implicar, né, a instituição no sentido de nos guarnecer, né, de cuidar da gente também, né, nesses lugares. A gente também, né, os profissionais que atuam no sistema penitenciário, eles também são invisíveis, né, nas políticas públicas. E aí eu acho que a gente
merece, sabe, ser reconhecido, ser valorizado, não é nem necessariamente para elogiar o nosso trabalho, não, pelo contrário, todo manicômio tem que ser questionado, né, mas se ninguém chegar e conversar e escutar a gente e produzir diálogo, né, a gente pode, de fato, ser um sustentador de lógicas manicomiais de repressão. Então, nesse sentido, da gente abrir esse espaço do núcleo do sistema penitenciário e segurança pública para a categoria de psicólogos e os colegas das outras áreas de atuação também, é super importante, tá? Para a gente seguir adiante fortalecidos. A gente precisa, o momento é muito difícil. Perfeito. Bom, eu tinha reservado uma breve fala do Jefferson Reichofer, e infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque a gente já estourou bem o tempo, mas na fala dele ele destaca que hoje, por acaso, hoje, é uma mórbida coincidência, uma colega, Melissa de Almeida Araújo, que atuava no sistema prisional, salvo engano, em Mossoró, onde eu me lembro que o Jefferson trabalhou durante muito tempo. Ela foi assassinada e inclusive, isso gerou uma nota do Conselho Federal de Psicologia, e ele ressalta isso, ele encaminha nessa fala, nesse áudio que eu ia colocar aqui, mas não vai dar tempo, ele encaminha uma questão também em relação ao que já foi tratado durante a live. Tá? Então, só fazer esse destaque, né? Mandou um abraço também para a Márcia Badaró, ela participou da banca de mestrado do Jefferson Reichofer, e eu queria só fazer, antes, um último destaque, antes da gente finalizar, que na fala da Ana Carla, muito importante, que esse nosso debate tem a ver, está no contexto do mês da luta antimanicomial. A Ana Carla destaca muito isso na fala dela, né? E isso é muito importante, não só o dia da luta antimanicomial, que foi dia 18 de maio, mas na semana anterior já começaram diversas atividades da luta, do movimento, do coletivo da luta antimanicomial. E na semana passada, nós do Conselho fizemos 5 lives, que foi de terça a sábado. Então, foi uma semana bem intensa de lives, todas com relação a essa temática da luta antimanicomial. Isso é muito importante, e que bom que a Ana Carla ressaltou isso. Outra coisa que é uma ironia é que, justamente nesse setor onde se trata, em tese, daqueles que estão à margem da lei, aqueles que descumprem a lei, é um dos setores que mais descumpre a lei na tentativa de promover sanções a esses descumpridores da lei. É muito curioso, é uma ironia também, isso eu destaco da fala da Márcia, né? E, por fim, também queria falar que fazer um debate sobre essa temática tem todo um caráter pedagógico, porque a gente precisa reposicionar certas questões e sairmos da lógica cultural da punição, uma lógica que vem, pelo menos na nossa herança cultural brasileira, desde a escravidão, de que a sanção precisa promover dor no corpo do outro, né, como uma forma de correção, mas principalmente de vingança, né? Então, é bom que, quando a gente faz esse debate, é preciso fazer também um diálogo pedagógico sobre, nesse sentido, eu quero dizer que é o fracasso daqueles que têm alguma boa intenção, acham que existe alguma boa intenção nesse sistema prisional. Aí sim eu destaco, né, ressaltando que tem esse trecho da minha fala sobre o fracasso, né, do sistema prisional. E agradeço imensamente a Graziela, a Ana Carla, a Márcia, agradeço aos que estiveram aqui nos ouvindo até agora. Nós fizemos mais de 1h30, vamos para 1h40 de live, né, porque o tema é muito interessante, muito importante. É isso, então, gente. Boa noite a todos. Conosco, quarta-feira tem uma live sobre psicologia do trânsito, quinta-feira tem uma live sobre psicologia do esporte, e toda semana temos lives segundas e quintas. Um abraço e até lá.
Obrigada, tchau. Tchau, obrigada a todos que participaram.